Vamos lá. Permita-me ler com os irmãos do capítulo 13, versículo 1 até o versículo 8. Tá bom? Minha ênfase vai ser no capítulo 13, versículo 7 em diante, mas eu quero retomar para poder trazer o sentido do que eu vou dizer. Seja constante o amor fraternal, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando-a, sem o saber, acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa fosseis os maltratados. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiadamente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim de sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Amém? Até aí tá bom. Queridos, eu ministrei uma primeira mensagem aqui no capítulo 13, versículo 1, sobre o amor fraternal, né? Seja constante o amor fraternal. Em seguida, o pastor Josué ministrou os versículos 2, 3, 4, 5 e 6, abordando outras considerações que o apóstolo nos dá acerca da hospitalidade, acerca de sofrer com os encarcerados, lembrar-se dos encarcerados, acerca do matrimônio, da vida sem avareza. E agora queremos então abordar mais especificamente o versículo 8. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Às vezes, quando a pessoa faz uma leitura um tanto despretensiosa, um tanto desatenta, às vezes não consegue perceber os nexos que há entre uma palavra e outra. Por exemplo, quando se coloca aqui, no capítulo 13, aí tem um título que, embora não seja colocado, não tenha sido colocado pelo escritor originalmente, mas que traduz a ideia, né, os deveres sociais, ou algumas recomendações apostólicas. Aí ele fala sobre o amor, fala sobre o se lembrar dos encarcerados e sofrer com eles, talvez intercessão, oração, visitação, fala sobre o matrimônio, a vida sem avareza. É como se ele elencasse um tanto de itens que dizem respeito a uma vida cristã saudável. Aí em seguida ele fala sobre a lembrança dos líderes, mas aí vem o versículo 8, Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Parece uma informação desconectada, embora não seja. Parece assim, de onde o apóstolo ele tirou essa expressão, essa ideia? Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre, dentro dessa relação de coisas que ele apresenta como sendo uma prática de vida cristã saudável segundo o Evangelho. E há um detalhe interessante, porque quando ele diz Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e será para sempre, ele aponta diretamente para a pessoa de Jesus. E isso, consequentemente, para a obra de Cristo, que também é uma obra eterna. A pessoa de Cristo é eterna, a sua obra é eterna, embora manifestados, pessoa e obra, no tempo. Mas o fato é que quando Cristo veio, se fez carne, ele se fez homem, logo o Evangelho começou a ser anunciado. Marcos capítulo 1, versículo 15, nós temos as palavras de João Batista, né? Dizendo: o tempo está cumprido, arrependei-vos e crede no Evangelho. A boa notícia. E a boa notícia não é simplesmente o anúncio de que Deus veio para salvar o homem. Simplesmente a ideia de que o homem outrora estava condenado em razão de seus pecados e agora ele tem direito em Cristo de vida eterna. Mas o Evangelho é a própria pessoa de Jesus Cristo, que se traduz na sua obra ministerial, os 3 anos de ministério, e se traduz sobretudo na obra que ele consumou na cruz do Calvário e sobretudo na mensagem. Então Cristo, quando veio, ele falou, toda a obra de Cristo era falar, fosse por meio de palavras, pregações, ensinamentos, parábolas, ou falando por meio de sinais, né? Seja os milagres que representavam alguma verdade,
ou parábolas que traziam verdades embutidas em várias figuras que poderiam ser comparadas à experiência das pessoas. Mas o Evangelho fala, portanto, de uma mensagem que traduz o coração de Deus. Ou seja, o Evangelho não somente nos fala que Deus veio salvar o homem, mas nos apresenta como é esse reino de Deus, como é a vida de um salvo. Quando nós falamos de reino de Deus, nós temos que entender que se trata da atmosfera, ou que seja, a esfera onde reina o amor de Deus, a palavra de Deus, a vontade de Deus, o governo de Deus. Ou seja, quantos homens estiverem dentro ou em conformidade à vontade de Deus, ao coração de Deus, à verdade de Deus, estão dentro desse reino. Então, o Evangelho, ele traduz a experiência de uma vida, de alguém que está em harmonia com a pessoa de Deus. Infelizmente, a gente vive em tempos em que se fala muito do Evangelho, sobretudo no Brasil, em razão de ser um país tipicamente católico e então evangélico. Nesses últimos dias, temos visto aí o movimento evangélico crescer de uma maneira assustadora e, portanto, todos, de alguma maneira, falam acerca do Evangelho. Mas quando eles falam sobre o Evangelho, estão geralmente pensando no fato de que Cristo morreu para nos salvar do inferno, como eles dizem, ou que seja, do lago de fogo, para que nós possamos morar no céu com Deus. E eu sei que o Evangelho, ele traz essa ideia de salvação temporal, espacial, mas o Evangelho não se esgota nisso, e tampouco o Evangelho dá essa ênfase, dá meramente essa ênfase de uma salvação da qual eu não participo no meu ser. Basta que vocês leiam os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, sobretudo Mateus, como fala do Evangelho de Jesus Cristo, porque assim começa o Evangelho de Mateus, livro da genealogia de Jesus Cristo. Ou seja, vai falar sobre o Cristo de Deus. Começa falando desse Cristo, desde a sua origem, sua obra. Quando o Evangelho de Mateus fala sobre a salvação, ou sobre o Evangelho, ele não tem como desvincular a ideia do Evangelho, a ideia de salvação, do reino de Deus. O reino de Deus é algo tão semelhante à salvação para Mateus, que tantas vezes que Mateus fala sobre o reino de Deus, o que o Evangelho apresenta, as palavras de Cristo sobre o reino de Deus, está sempre enfatizando o homem dentro de uma experiência de salvação. Entrar para o reino de Deus significa experimentar essa salvação. Esse entrar para o reino de Deus se dá paulatinamente. Ninguém adentra o reino de Deus como quem adentra a um recinto geográfico. Por exemplo, eu cheguei agora há pouco e numa fração de um segundo eu adentrei essas portas e já estou aqui dentro completamente. Mas o reino de Deus não se dá dessa maneira. Não podemos imaginar que alguém agora fala, não, eu creio no Evangelho, e pronto, e ele está totalmente dentro do reino de Deus, porque estar no reino de Deus não é estar dentro de um lugar geográfico, dentro de um local, de um ambiente espacial, mas trata-se de uma experiência profunda que envolve espírito, alma, corpo, todas as faculdades humanas. E essa experiência, ela vai ser traduzida pelo viver humano na terra, e não no céu. Ou seja, na medida que nós temos a experiência do reino de Deus, nós temos experiência de salvação. E na medida que nós temos experiência de salvação, nós vivemos essa experiência no nosso dia a dia, com os nossos familiares, com os nossos irmãos, com os nossos amigos, no ambiente social de trabalho, na igreja. Ou seja, não tem como desvincular experiência de reino, experiência de salvação, de uma vida vivida na terra, no meio dos homens, em relação aos homens. É impossível. Toda a minha insistência nesses últimos dias tem sido abordar esse aspecto orgânico da salvação. Não podemos nos entristecer, porque nós temos ainda muitas falhas, mas devemos entender que estamos dentro de um processo. Agora, esse processo ele tem que ser dinâmico. Eu não posso estar estagnado numa vida meramente dogmática, doutrinária, mas eu preciso, a cada dia, provar isso na minha vida prática. Por isso que quando, então, o escritor aos Hebreus ele traz algumas recomendações,
Cada um desses itens, ele está falando de experiências do Evangelho. Por exemplo, quando ele diz acerca do amor fraternal constante, ora, o que é o amor fraternal constante entre os irmãos, se não uma experiência do Evangelho, se não uma experiência de salvação real? Quando ele diz, lembrai-vos dos encarcerados, mas não é quando você assiste a uma reportagem, você é os presos, olha lá, teve uma rebelião, mas não, ele diz, como se presos com eles, ou seja, é você ter um sentimento de compaixão, de dor, que te leva a uma reação, ou que seja, a uma ação, ainda que seja de intercessão por eles. Sermos misericordiosos para com essas pessoas e de alguma maneira nos envolvermos no drama, na dor dessas pessoas. Quando fala de um matrimônio puro, sem mácula, livre de impureza, de adultério, ora, como pensar isso no tempo que nós vivemos? Senão, mediante um coração envolvido com o Evangelho, que reconhece que no casamento, dentro do lar, sobretudo no matrimônio, são expressos ou são manifestados o grande mistério, o amor de Cristo para com a igreja e a relação da igreja de amor e submissão ao cabeça que é Cristo. Como eu posso ver essas coisas fora do Evangelho? Uma vida sem avareza, imagine, século 21, como viver uma vida sem avareza? Sendo que tudo o que nós vemos, e a própria igreja, enquanto manifestação, enquanto um fenômeno, né, histórico diante dos nossos olhos, nos instrui ao contrário disso. Ela própria incentiva a avareza. Como pode ter todas essas coisas separadas de uma experiência do Evangelho? É por isso que no versículo 7 ele diz, lembrai-vos dos vossos guias. Ou seja, os vossos guias, esses aqui do versículo 7, não se referem aos pastores das igrejas locais. Esses pastores que conduzem o rebanho diariamente, estão no versículo 17. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles. No versículo 7 eu falo dos guias que nos precederam. São guias mais distantes, mas são aqueles que construíram um caminho, eles pavimentaram um caminho do Evangelho dentro de uma prática de vida cristã. Ele fala, lembrai-vos, é uma recordação dos vossos guias, os quais vos pregaram. Ou seja, o Evangelho foi anunciado, foi pregado, foi ensinado. Por quem? Ora, pelos primeiros apóstolos. Esses pais ou guias, aqui do versículo 7, é uma referência direta aos apóstolos, ou aqueles que primeiro construíram esse caminho da vida cristã prática. Porque a igreja, enquanto Cristo não morreu e não ressuscitou e não veio o Pentecostes, ela não havia, enquanto uma instituição divina, orgânica, sobre a terra. Havia Cristo que estava ainda discipulando, orientando, ensinando e dando as diretrizes do Evangelho para os seus discípulos, os seus apóstolos. Mas foram ali os primeiros que construíram e pavimentaram um caminho prático de vida cristã no meio de uma sociedade perversa, religiosamente falando, politicamente falando, socialmente falando. Um povo, a igreja, enquanto um povo estabelecido sobre a terra, cujo viver deve ser a expressão do Evangelho. Então, aqui, desde o versículo 1 até o versículo 6, ele vai elencando, e essa lista pode crescer, né? Quantos itens você quiser colocar, não como sendo um método e nem um manual, mas como sendo expressões do Evangelho. Ou seja, se eu creio no Evangelho, e crer no Evangelho é crer numa pessoa, é crer na pessoa de Cristo. Essa pessoa que se manifestou para o mundo por meio de palavras, ensinamentos, por meio de ensinamentos simbólicos, pelos milagres, e sobretudo pela sua obra na cruz do Calvário, que ali foi a manifestação pública e universal da essência do Evangelho. Ou seja, um homem que estava completamente submisso ao Pai, a Deus, o homem Jesus que estava em completa e irrestrita obediência
a Deus, não uma obediência coercitiva, ou produto de coerção, mas uma obediência que se originava do amor ao Pai e do conhecimento do Pai. Capítulo 14 de João, 14 a 17, para mim é muito maravilhoso, muito grande, porque fala de Cristo como aquele que amava o Pai. Leiam depois, nessa perspectiva. Cristo é aquele que ama o Pai. E porque ele ama, ele obedecia ao Pai. Por isso ele vai dizer no capítulo 14 que aquele que me ama, o amor é a causa, guardará a minha palavra. Ou seja, o guardar a palavra, no sentido de você ter um coração receptivo para acolher aquela palavra e fazer com que ela frutifique em você, é produto do amor. Então, crer no Evangelho é crer nessa pessoa. Mas o que implica necessariamente crer no Evangelho, que eu disse que é crer numa pessoa, na sua mensagem, na sua obra e, sobretudo, na obra de redenção? E aqui é um ponto que eu tenho insistido e eu quero insistir, e vou continuar insistindo, até que todos compreendam exatamente o sentido mais profundo desse conceito. Inclusive, hoje, falando sobre isso, o irmão João me disse: pastor, você podia fazer um dicionário, e para que você colocasse as palavras e dissesse o que elas significam na essência. Porque às vezes está falando uma palavra e as pessoas talvez entendam a palavra, mas tem um outro conceito dessa palavra. Então, olha o que eu perguntei para vocês. O que significa, ou qual a implicação de se crer no Evangelho? Que é crer numa pessoa, que é crer na mensagem. Então, nós temos que partir do pressuposto, não histórico, porque do pressuposto histórico, nós vivemos assim, o cara é budista, então ele não acredita em Jesus. Para ele, Jesus não é Deus, ele foi um mero profeta, ou nem profeta foi, mas um dia lá alguém pregou e foi convincente, e o cara estava passando por uns problemas difíceis, uma angústia, uma doença, sei lá, e aí ele disse que foi tocado, né? Não, tá bom, então eu creio em Jesus. Então ele passa a ser agora aquele que diz: não, Jesus é o Salvador, é isso mesmo, Jesus é o Filho de Deus, é verdade, ele morreu pelos nossos pecados. Agora ele passa a ser um reprodutor dessas palavras, sem que ele verdadeiramente saiba o significado profundo de tudo isso, de que Jesus, o Cristo, é o Filho de Deus. Qual o significado profundo disso? De que ele morreu pelos pecados da humanidade. Qual o sentido de tudo isso? Então, qual é a implicação real de alguém dizer: eu creio no Evangelho? Infelizmente, eu quero ser bastante claro para os irmãos acerca do que eu penso. Eu vejo muita sinceridade no povo de Deus. Muita sinceridade. Nos cristãos. Mas eu vejo muita inocência nos cristãos, de um modo geral, e muita ignorância, sobretudo, porque eles pregando e anunciando aquilo que eles não sabem o que estão dizendo. Então temos que perguntar o que significa crer no Evangelho, não de uma perspectiva histórica. A igreja primitiva anunciou lá, tal, alguns se converteram, e depois temos agora a Reforma Protestante, fez 500 anos ontem, né? Não é isso? Depois o evangelicalismo, tal. Não, nós temos que perguntar o que significa crer no Evangelho a partir de uma perspectiva da história cósmica do universo. Não é possível alguém ter uma experiência profunda do Evangelho, naquilo que de fato ele é, como diz o apóstolo Paulo, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. É uma coisa muito forte, o poder de Deus. A palavra poder, no grego, dunamis, traz a ideia, ou fala de uma bomba, o poder explosivo de um artefato capaz de destruir um edifício, uma dinamite que explode e destrói um edifício, muitas estruturas. Então, o Evangelho enquanto poder de Deus, quando ele entra enquanto poder, ele destrói todo o edifício da economia satânica dentro do homem. Ele destrói
todo o engano, os sofismas, as fortalezas, as mentiras. E isso tem tudo a ver com toda a história cósmica. É uma perspectiva cósmica da verdade. Então, quando alguém diz eu creio em Jesus Cristo, necessariamente está dizendo eu não creio no diabo, ou no espírito caído de Lúcifer. Aí você tem que compreender qual é a mensagem de Lúcifer, qual é a obra de Lúcifer, qual é a mente de Lúcifer caído, qual é a consciência luciférica que ganhou não somente parte dos anjos, mas também toda a nossa humanidade, para que eu entenda que quando eu digo eu creio em Cristo, eu creio no Evangelho, eu estou agora dando as costas a tudo o que outrora fora construído, né, por meio do engano maligno de Satanás. Não é uma questão de religião, não é uma questão de ideologia, é uma coisa muito séria, muito grave. Quando Cristo disse, olha, há dois caminhos, ele não disse isso? Há o caminho largo e estreito, ele fala disso. Ou você está no caminho estreito, que é o crer no Evangelho, o caminhar no Evangelho, ou o caminho largo, que conduz à perdição, que é esse caminho da economia caída de Lúcifer. Caído. Algo muito sério. Tudo começa quando Lúcifer, então, na sua própria queda pessoal, eu falo da instância superior do mal, que é o anjo, o arcanjo, ou que seja o querubim caído, e ele desenvolve toda uma inconsciência acerca de quem é Deus, acerca dos propósitos de Deus, do coração de Deus, do reino de Deus. Ele rompe. A própria palavra diabo, que não é um nome próprio, embora passou a ser, não é? Mas em si não é um nome próprio, dado a Lúcifer caído, diabo, diabolos, implica um rompimento, uma separação. Não sei que quantos já tiveram uma relação profunda com alguém, e por algum motivo, não quero entrar em detalhes pessoais, mas teve um rompimento dessa relação. E esse rompimento não teria sido por outra situação, senão por problemas de inveja, de maldade, de hipocrisia, de coisas más e perversas. Alguém já teve esse tipo de situação? Não precisa falar. Mas é mais ou menos isso. Imagine alguém que vivia no reino de Deus, estava ali sob o governo de Deus, de certo modo amava a Deus, perfeito nos seus caminhos, mas que ele começa a desenvolver uma série de raciocínios em relação a Deus, o que faz com que, pouco a pouco, Deus, aos seus olhos, fosse se tornando algo perverso, enquanto o fato é que ele próprio é que estava se tornando perverso. Portanto, cuidado com a sua perversidade, ou melhor, cuidado com a perversidade alheia. Porque pode ser que tal perversidade alheia não seja alheia, seja a sua própria, que é projetada sobre o outro. Não tem isso? Então temos que pensar. Porque Lúcifer ele começa a ver Deus demoníaco. Ele vai desenvolvendo todo um raciocínio, toda uma impressão. E aí, pouco a pouco, ele vai se distanciando de Deus no seu coração. Cada dia amando menos, cada dia crendo menos, cada dia desconfiando mais, cada dia interpretando cada situação de um modo divergente da realidade ou da verdade, até o ponto que ele se torna um antagonista, um opositor, um inimigo, um adversário de Deus. E aí nós temos o relato de Ezequiel, como diz que ele difundiu isso na multiplicação do seu comércio, encheu o seu interior de violência, e ele conquistou 1, 2, 3, 4, a terça parte dos anjos, conquistou os seres da terra, seres pré-adâmicos, depois conquistou o homem, e com tudo isso, há todo um projeto e um trabalho para difamar a Deus. O grande propósito do maligno é ter um reino próprio. O que resume toda a ideia de que todo o problema é o ego. Não o ego no conceito da
psicologia, né, enquanto ciência, mas o ego em conceitos teológicos. Ego enquanto um ser que se vê a si mesmo separado de tudo e de Deus. E vê somente a si mesmo e a si próprio. Porque o universo, a criação de Deus, é uma unidade com o Criador e consigo mesma. É uma harmonia. Isso é descrito, por exemplo, em Efésios capítulo 1, versículo 9 e 10, quando diz que o mistério que outrora estava oculto, agora foi revelado, de que na dispensação da plenitude do tempo, dos tempos, todas as coisas haverão de convergir. Ou seja, elas vão voltar. Haverá uma convergência de quantas coisas? De todas as coisas, tanto as dos céus quanto as da terra. Essa convergência é o resultado do poder do Evangelho, que está resolvendo o problema de uma separação, de uma ruptura. Então, o diabolos, é essa ruptura de consciência, de coração, de um ser para com Deus. E isso entrou no nosso universo, entenda a palavra universo, enquanto o nosso mundo criado, de modo então que o homem, ele passou, e vocês são prova disso, a ver como o Lúcifer caído vê, com a mesma ambição, com o mesmo egoísmo, com a mesma avareza, com a mesma perversidade, do mesmo modo. Observe que todos os homens, sem nenhuma exceção, eles tão logo vão ganhando consciência de si, vão manifestando essa consciência de egoísmo. Passa não somente a ver, mas passa a interpretar todas as coisas de um ponto de vista egoísta. A fome, a miséria, as desgraças do mundo são produto de um olhar, de uma interpretação que leva o homem a um agir de modo individual, divorciado do todo, de um modo egoísta. Então imagine só a humanidade vindo, se arrastando, num apodrecimento tal, que os evangelhos se abrem, e nós nos deparamos com uma cena dramática, porque em todas as páginas dos 4 evangelhos, você vai encontrar cegos, paralíticos, mudos, surdos, leprosos, toda sorte de enfermidades que estão ali enquanto enfermidades, mas estão ali para representar uma condição da humanidade. Afinal, todos ali eram cegos, leprosos, paralíticos. Aquelas enfermidades apenas representavam uma condição real da humanidade separada de Deus. Aí você olha para as castas religiosas, ou para a própria religião do judaísmo instaurada. O que tinha nessa religião? Tinha amor, compaixão, ternura, acolhimento, misericórdia. Não. Tinha o quê? Sacrifícios de animais, que para Deus não representava absolutamente nada. O próprio Cristo disse: gente, se vocês soubessem o que Deus quer de vocês. O que Ele quer? Misericórdia eu quero, e não sacrifícios. Vocês estão malucos, vocês perderam o juízo. Esse sacrifício de vocês, essa violência sobre um animal, que deveria representar algo de graça, representa a própria violência que vocês cometem uns contra os outros e que a religião comete contra os crentes nela. Jesus diz: olha, meu pai não quer sacrifícios, ele quer misericórdia. Vocês não estão entendendo o querer do pai. Cuidado, não há aqui nenhum falar contra o sacrifício enquanto símbolo de redenção. Mas eu estou falando do sacrifício enquanto mera cerimonialidade, enquanto mero ritual, destituído de qualquer sentido, de qualquer significado espiritual. Aí você se depara com uma religião apodrecida, homens gananciosos, líderes, como o próprio Cristo diz, que iam à casa das viúvas com o pretexto de orar, mas o objetivo era levar o dinheirinho da viúva. Parece que não mudou nada, né?
2000 anos depois, as viúvas continuam sendo roubadas. E não somente as viúvas, mas também os órfãos, os pobres e os ricos também. Foi gente, a religião está tirando. Nos deparamos com um mundo, leia os evangelhos, sempre que você lê os evangelhos, ou Mateus, ou Marcos, ou Lucas, os 4 de uma vez, sempre você selecione uma perspectiva. Vou ler os evangelhos hoje, vou ler Mateus hoje. Tira um dia, sua folga. Hoje eu vou ler Mateus. E a perspectiva, eu quero ver a condição da humanidade. Aí você vai sempre procurando essa perspectiva. Depois você escolhe outra perspectiva. Você vai ter uma visão grande do evangelho, porque ele vai anunciando e denunciando muitas coisas e vai propondo a solução para todas essas coisas. Então nos deparamos com um quadro deplorável. Não tem como ler os evangelhos e você não se assustar com o quadro que é pintado de enfermidade, de morte, de desespero, uma religião opressora. É nesse cenário que desce o evangelho. Cristo, o evangelho se fez carne. Cristo se fez carne. É como que ele dissesse, olha, essa condição toda aqui de vocês é o produto, é o resultado da mente caída, da consciência caída que todos os homens possuem. E não é diferente do Brasil atual, dos Estados Unidos atual, qualquer país europeu, asiático. O mundo está apodrecido. Depois de 2000 anos, a igreja só conseguiu aumentar os problemas que já havia. Eu não entendo qual é a comemoração dos 500 anos de reforma. Sou honesto, viu, pastor Josué? Me desculpe. Mas eu não entendo comemorar o quê? Só para alguém muito inocente, que não leu nada na vida acerca do assunto, que acredita que se deva comemorar a reforma. Já começa errado pelo nome, né? Reforma. Você vai reformar, você vai manter o sistema apenas modificado. Você tem um sofá na sua casa, precisando de uma reforma, fala, vamos reformar o sofá? A mulher fala, não, vamos comprar um novo, é outro sofá. Não, vamos reformar, o dinheiro está curto, arranca esse tecido, coloca outro, onde tiver um buraco, coloca um pedaço de espuma, fica bonito, mas a estrutura é a mesma. Enfim, de todo modo, vem Cristo, e aí, tudo agora o que ele vai dizer, o próprio modo como ele vai viver, como ele vai proceder em relação aos pobres, ao órfão, à viúva, à religião, às prostitutas, aos publicanos, aos homens em geral, todo o seu viver, o seu comportamento, o seu relacionamento, a sua mensagem em relação a este mundo é o evangelho. Por isso que era tão estranho, ou a mensagem de Cristo era tão estranha à própria religião judaica. Chegaram a dizer, ele veio instaurar uma nova religião. Disseram, ele veio destruir a lei e os profetas. Esse homem é maluco, ele veio com uma ideia, sei lá de onde. E não é sem razão que até hoje, 2000 anos depois, a mensagem de Cristo continua a ser uma coisa muito estranha para, inclusive, os próprios cristãos. Não tem coisa mais estranha para um cristão do que a mensagem de Cristo. Chega a arrancar risos. É alguém pregar uma frase de Cristo e nós não nos conseguimos conter por ser hilário. É hilário, é estranho, é engraçado. Onde já se viu essa ideia de Jesus que o indivíduo tem que perdoar 70 vezes 7? E esse número, inclusive, não existe, né? Pedro falou 7 vezes, aí Cristo queria dar uma dimensão para dizer, você está pensando de maneira tão reduzida, então multiplica isso por 70. Quis apenas usar uma hipérbole para dar uma dimensão àquilo que não se pode dimensionar, que é a ação prática do amor de perdoar. O amor sempre vai perdoar. Nunca o amor vai dizer, hoje eu não posso perdoar mais. O amor, no dia que ele falar assim, olha, a porta da graça se fechou para você agora, ele deixou de ser amor.
deixou de ser longânimo. Ou não? Nós temos que pensar racionalmente a verdade escrita de Deus, que Cristo nos legou. Se você pensar, como eu posso falar, dogmaticamente, você fala, não, mas é porque na teologia eu li, a porta da graça vai se fechar, daqui para frente ninguém mais pode ser salvo. Em outras palavras, né, a longanimidade de Deus chegou até aqui, pronto, fecha a porta. Não, acabou. Agora é só ira. Não entrou porque não quis. Deus deu tempo suficiente, acabou. Então as misericórdias de Deus não duram para sempre, duram até aqui. O salmista estava errado. Eu sei que isso parece, vamos dizer assim, então assim está muito fácil. Mas você quer dificultar o quê, pessoal? Vocês querem dificultar? O Evangelho não é um dificultador. O Evangelho é uma porta de salvação que se abre para todo aquele que quiser entrar por ela. De modo que, embora pareça muito fácil, e é fácil, da parte de Deus é tudo fácil, porque ele diz, olha, o Evangelho diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, pronto. Tem coisa mais fácil do que isso? Deus já deu, está dado, a palavra está aí, a salvação está aí. Agora, há um elemento que dificulta, e dificulta bastante, somos nós mesmos. Quando nos deparamos com o Evangelho, aí começamos aqui. Seja constante o amor fraternal. Deus é amor. Seja constante o amor fraterno entre os irmãos. E não que eu deva amar por um momento, numa dada situação, mas o amor tem que ser constante, é uma constância, não para. Isso aqui é o Evangelho. Isso aqui se esbarra numa porta fechada no meu coração. Quando eu falo que sou capaz de amar a um, a outro, mas a Amanda não dá para amar. Viu, Amanda? Infelizmente, Amanda é ranzinza. Já observaram? Não fala com ninguém. Você falou com ela, fala, e fica ali caladinha, desse tamanho, pensa que é gente grande. E é porque você não sabe de que ela trabalha. Se você souber, você não quer saber mais. Ela é pintora. Numa sociedade em que ser pintor seria uma profissão mais para o homem, imagine. Você não se incomodou de falar essas coisas não, né, Amanda? Estou quebrando paradigmas, né? Aí eu não vou falar mais coisa aqui, porque não precisa, que vocês estão vendo. Mas ela é diferente, a roupa dela é estranha. Não tem uma Maria Chiquinha, não tem um vestidinho de bolinha, rodadinho. Aí começa, você nunca conversou com a pessoa, nunca ouviu a pessoa, não sabe onde ela mora, não sabe sua história, não sabe nada, mas você já está cheio de juízos, e você já construiu todos os conceitos possíveis sobre a Amanda. Você não é capaz de amar. Olha onde o Evangelho se esbarrou. Mas eu creio no Evangelho. Para. Crer não é isso. Crer não é você... Eu ia usar a palavra confessar, é outra palavra que exige que seja tirada do dicionário, né? E seja revista, porque tudo isso é confessar a Cristo para as pessoas, é ser batizado. Eu creio, confessei, pronto, está confessado. São palavras que têm que ser revistas e reavaliadas e devem ser reconceituadas à luz do Evangelho. Mas não basta você simplesmente falar, eu creio. Você fala assim, eu creio no Evangelho, está dizendo, olha, Satanás, juntamente com todo o império das trevas, que é o conjunto de tantas consciências caídas que existem, que pensam de um modo, que falam de um modo, que agem de um modo, totalmente contrário ao amor de Deus, à misericórdia de Deus, à graça de Deus, à bondade de Deus, à verdade de Deus, o amor de Deus. E agora então você fala assim, eu creio no Evangelho, eu não somente abro mão de tudo isso,
mas eu já não penso mais deste modo, já não vejo mais deste modo, então agora eu devo ver, sentir, pensar e agir em conformidade com a mente de Cristo. Acolhedora, inclusiva, que vê o pecador e vê o ser humano numa relação separado do seu pecado. Embora o pecado exista, mas o homem, sobretudo o homem, por isso que ele era criticado pelos fariseus e escribas, né? Ele comia com os pecadores. Quem vai entender isso? Comer com os pecadores, me fala. Aldaí, Jesus comendo no meio dos pecadores, das prostitutas, coisa feia. Aí começa o juízo. Está andando muito com prostituta. Hein, Josué? Bem, eu sei de nada. Já quer pular fora, mas já é um juízo. Não sei de nada quer dizer, não, estou fora, não quero me envolver com esse tipo de coisa. Então, ser constante o amor fraternal é o evangelho, mas, de repente, eu digo que creio no evangelho, mas isso, para mim, é uma coisa hilária. Não tem como eu consentir nisso. Então o amor inteiro não tem juízo? Não, o amor não. O amor é 1 Coríntios capítulo 13. É aquilo lá. Vamos ler lá, para os irmãos relembrarem. O amor é isso aqui. Não tem em toda a Escritura nenhuma declaração mais específica acerca do amor do que esta. 1 João capítulo 3, 4, versículo 8, diz que Deus é amor. E aqui diz as características desse amor. Ó. Capítulo 13. Falar nisso, vou falar uma coisa baixinho para vocês, não conta para ninguém não, tá? Domingo agora, o irmão Anderson Estima vai cantar uma canção aqui que eu pedi para ele cantar. Ele vai cantar: ainda que eu falasse a língua dos homens. Conhecem esse hino? E a língua dos anjos sem amor. Aí tem uma frase lá no final que diz: só o amor, é só o amor que conhece o que é verdade. Só o amor. Nada mais entende ou conhece o que é a verdade. Domingo que vem. Diz assim, eu vou pegar a partir do versículo 4. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses. Nunca, não procura. No dia que procurar os interesses próprios, não é mais amor. Não se exaspera, não se ressente do mal. Eu passei a minha vida inteira aprendendo que Deus se ressente do mal. Inteira. Que Deus fica irado. Ele se derrama em ira, em retaliação, porque o homem não atendeu. Aí vem o verbo encarnado, ele chega para um povo, como o povo judeu, que o desprezou, que o rejeitou, e ele chora sobre Jerusalém. Não é contraditório? Um Deus que se ira. E por que está chorando? Ei, você é um Deus irado e está chorando por quê? Ele dizendo: olha, é porque eu fiz de tudo e nada mais posso fazer. Agora resta as consequências, né? Voltando aqui. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, o Evangelho, que é Cristo feito homem, vivendo entre os homens, ele anuncia isso. Anuncia essa verdade. Mas isso só pode ser visto da perspectiva do reino de Deus. Agora, ouça bem em nome de Jesus. Não me pergunte: eu sou salvo, sou perdido? Perdido todos nós somos. E já nascemos perdidos. E se somos salvos, diria, estamos num processo. Perdemos a salvação, falei, para disso, de perder, ganhar. Esquece isso, é um processo. E ele está acontecendo. Né? Mais rapidamente, mais devagar, mas está acontecendo. De modo que, se eu não consigo ver
com o olhar de Cristo, essas verdades, minimamente como sendo verdades irrefutáveis, ou como sendo o único caminho de remissão e de redenção da humanidade, eu não comecei o processo de salvação ainda. Não que eu tenha que experimentar o evangelho absoluto agora, hoje, não. Mas como é que começa o meu crer? Quando eu falo assim, eu entendo e reconheço que este modo de pensar, de ver, de sentir, de proceder, esta consciência caída, coletiva, luciférica, diabólica, isso aqui não tem, para o homem não tem solução por estes meios. Não tem jeito. Tudo isso aqui só levará o homem cada vez mais à sua própria falência, à sua própria condenação. O capitalismo não é cada um produzindo para si? E se o outro não tem, é um problema dele. Eu vou construir o meu império, a minha vida. Estou pensando nos meus filhos, na minha aposentadoria, na minha vida, nas minhas viagens. Cada um na sua casa, fechou a porta, acabou, esquece do vizinho. Está gritando para o socorro, é problema dele, chama a polícia. Eu estou fora disso aí. Então, se eu não consigo enxergar que tudo que é do reino ou do império das trevas, tudo, não pode mudar o homem, se eu não consigo ver que isso é a desgraça do universo caído, e eu não consigo ver que a única solução, o único caminho, a única redenção para o homem está nas palavras de Cristo, que foram ensinadas e foram vividas por Ele. Enquanto eu não tiver minimamente com esse entendimento, eu não comecei a crer. Você pode pregar que Cristo morreu, você pode pregar que Ele nasceu em Belém, você pode fazer presépio de Natal na sua casa, você pode praticar a Páscoa, você pode congregar, dar dízimo, você pode parar de beber, de fumar, de dançar, de cantar, de pular, de viver, o que você quiser fazer. Não resolve sua vida. O começo do evangelho é quando você desacredita completamente do reino, do império das trevas. Desacredita. Não dá para mim mais. Pastor, mas simplifica aí, o que reino do império das trevas é esse? Como é que eles pensam? Bem, para você ter uma noção, leia as palavras de Cristo. Tudo o que Cristo disser, pensa diferente o império das trevas. Entenderam? Vou pegar 2 ou 3 exemplos práticos. Do perdão, acabamos de falar. Já viu como é difícil o crente perdoar? Já viram, não? Perdoar não quer dizer que você esquece a situação, porque você não está sofrendo de amnésia. Você vai se recordar, você vai lembrar, do dia tal, houve a situação. Mas perdoar é você não tomar aquilo por consideração e deixar a pessoa totalmente livre, desimpedida, não chancelar na testa da pessoa o seu pecado. O evangelho é lindo. Aliás, a genealogia de Cristo, né? Está lá, Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Aí começa a mencionar o nome de algumas pessoas que nós não colocaríamos lá. Mas está lá por qual motivo? Alguns preferem entender que está lá para dizer, para lembrar o pecado dessa pessoa, e uma vez lembrando, você consiga ver a graça de Deus. Mas não seria melhor nós virmos que o nome de tal pessoa está ali, porque o evangelho não leva em conta mais, uma vez que ele traz o perdão, não leva em conta o pecado, porque não lembra. Portanto, falar que Cristo é descendente, digamos, de Ruth, de Raabe, e de Betseba, e de Tamar, é uma coisa natural. Quem foi Ruth? Uma moabita, de um povo maldito. Quem foi Tamar? Uma mulher que praticou incesto com o seu sogro. Quem foi Betseba? A adúltera. Quem foi Raabe? A prostituta, só gente boa. E quando é que eu vou começar a olhar para Raabe e não vou levar em conta o que ela foi? E não vou chancelar na testa o que ela foi? Porque no dia que tiver uma Raabe aqui nessa igreja aqui, Itaguatinga, a Raabe,
e todo mundo souber que ela foi uma Raabe, uma meretriz, uma prostituta, nenhuma mulher casada vai ter paz aqui dentro. Desculpa, nenhuma sim. Dificilmente alguém não liberto teria paz. Sobretudo se Raabe for tudo aquilo que Raabe foi, de beleza e formosura. Não eram essas que tem aqui no centro de Taguatinga, não. Raabe era extraordinária. Aí vocês agora imaginem uma Raabe aqui no nosso meio. E o Josué aconselhando a Raabe. No final do culto, conversando com ela, só os dois, aí o irmão olha para o outro, dá uma piscadinha. Não precisa dizer mais nada. Mas Cristo perdoou Raabe? Perdoou ou não perdoou? Está perdoada? Cristo vai olhar para ela e vai... Vai fazer isso? O amor faz isso? Então, quando eu perdoo, eu devo olhar sempre para aquela pessoa totalmente limpa daquilo que ela cometeu. Do contrário, não é perdão. Aí alguém ouvindo dizer, pastor, mas para mim não. Não é na sua pele. Quando faz isso, você está dizendo assim, eu confesso a doutrina de Satanás e seus demônios. Porque é assim que pensa o império das trevas. Porque o evangelho de Cristo, o reino de Cristo diz, você deve perdoar 70 vezes 7. Bastava dizer perdoar uma vez, já teria dito tudo. Porque perdão é perdão. Mas se a pessoa repetir, perdoa. Se fizer a terceira vez, perdoa. A 100ª vez, perdoa. Mas de novo, perdoa. Para mim não dá. Não tem problema, você não crê no evangelho. Simples. Eu não estou colocando nenhum peso sobre vocês, né? Isso não é peso de obras mortas. É porque o caminho é dito que ele é estreito, porque ele não aceita todo o egoísmo, o egocentrismo e todo o volume, inchaço de orgulho e perversidade do pecado. É estreito. Então, vocês entendem o sentido de crer? Vocês estão entendendo mais ou menos? Eu falo muito, né? Dou muitos exemplos, mas o começo do crer, o ponto de partida, eu estou crendo ou não no evangelho? Tenho que entender isso. Bem, como é que você concebe essas coisas? Se você ainda é partidário do perdoar apenas uma vez, e se perdoar a segunda vez não é digna de perdão, você ainda é do reino das trevas. Não, perdoei uma vez. Mas você disse que a segunda não. O evangelho diz que você tem que perdoar sem limites. Portanto, o evangelho é uma coisa, o reino das trevas, o império das trevas é outra. Não tem meio termo. Só há dois caminhos. Não é dito que tem um caminho largo, o estreito e um esbelto. Não tem. Esbelto, né? É um caminho meio termo, né? Nem largo e nem estreito, razoável. Não tem o caminho razoável. Porque só existe Deus, o mal e o bem, a luz e as trevas, Deus e o demônio. Não tem o que fazer. Então, observe que o apóstolo, aqui ao escrever aos Hebreus, ele cita, portanto, o evangelho, não de uma forma enunciativa, mas de uma forma exemplificativa, do modo prático do viver do evangelho em relação aos irmãos, em relação aos encarcerados, em relação ao matrimônio, em relação aos bens dessa vida. Ele vai colocando, você pode estender essa lista. Aí ele demonstra como que então, os guias, que foram os primeiros, eles construíram esse caminho da verdade, do evangelho. E ele vai dizer que Jesus Cristo, sendo ele a corporificação do evangelho, não somente ele viveu isso e ensinou a tudo isso, mas Cristo sempre foi deste modo. E Cristo
quando se encarnou, também manifestou isso. E ele ainda é e continuará sempre o mesmo. Não há mudança. O evangelho não é cultural. Não sofre mudanças. O evangelho, ele é substancial. Ele não é quantitativo. O evangelho não diz, isso você pode, isso você não pode. Isso você pode, não pode. Esqueça tudo isso. O que eu posso? Você pode tudo que estiver no espírito do evangelho. Tudo você pode. Qualquer coisa. Se estiver no espírito do evangelho, estiver de acordo com o amor, com o perdão, com a misericórdia, com a graça, com a verdade, com Cristo. Você pergunta, Cristo fez ou faria isso? Segundo nós lemos na Escritura, sabemos? Sim, então está certo. Não, ele não faria, porque isso fere o princípio do amor, da graça, da misericórdia, da bondade. Então, não faça. O fazer e o não fazer não é uma lista de quantidade de coisas, mas é a verdade que ele traduz. O evangelho é a verdade. O evangelho, enquanto mensagem de Cristo, é o conceito real daquilo que Deus é. Enquanto o que não é a verdade é a mentira. Por isso que o diabo é o pai da mentira. Tudo o que ele propagou, o que ele ensinou, o que ele divulgou, está de acordo com a mentira dele acerca de Deus e acerca da criação, acerca do homem, acerca de tudo. E, portanto, o apóstolo ele coloca Jesus Cristo ontem, hoje é o mesmo e o será para sempre. Ele não colocou uma frase que solta, sem relação. Como eu dizia no início, o senhor vai lendo aqui desapercebida, chega aqui e ela fala, mas o que tem a ver? Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Me parece que entrou uma frase do nada, né? E o pior é que nem parágrafo é. Porque o parágrafo começa no versículo 7. Está dentro de um longo período, né? Ou de alguns períodos, né? Dentro de um parágrafo. Por todos os efeitos, essa é a ideia. E eu quero insistir com os irmãos acerca do crer. Não tem texto melhor na Escritura para se entender o real significado do crer do que João capítulo 6. O melhor. É isso mesmo. João capítulo 6. Para Cristo, crer é participar. Para Cristo, crer é ser constituído de. Para Cristo, crer é se tornar um com. Quando você come algo, você não participa desse algo ou não? Quando você come algo, esse algo não é constituído no seu ser? Não constitui o seu... Não é? E quando você come, também você não está... Qual foi a última palavra que eu coloquei? Alguém anotou? Não? Participar de... receber, ser constituído de... E... comer você participa, você é constituído e você se torna um com. Um com. Imagina você comendo um alimento. O essencial daquele alimento, que são seus nutrientes, as vitaminas, não passam a constituir o seu ser ou não? Antes de você comer, você está aqui, o alimento está lá. São duas coisas. Então, se Cristo disse que crer é comer o pão da vida, então, quando eu como, eu participo de. Certo ou não? Se eu comi, esse algo que eu comi, que é o próprio Cristo, a verdade de Cristo, ela é constituída no meu ser. Fui constituído. E se ele me constituiu, eu me tornei um só com isto. Não pode mais diferenciar. Porque a vitamina se tornou brilho dos meus olhos, brilho nos cabelos, uma pele lustrosa. Né? Saúde, vigor. Tudo está em mim. Eu sou um com. E, portanto, o crer implica você tomar as palavras de Cristo, que são espírito e são vida, e participar de, ser constituído de, se tornar um com essas palavras. Não foi isso, não é crer. É o quê? Dá o nome que você quiser dar. Não vai mudar nada. É qualquer coisa, menos crer no Evangelho. E esta é a razão, eu acredito, porque
na história do cristianismo, a igreja, enquanto coletivo, nunca fez a diferença, historicamente falando. Talvez pessoas individuais tenham feito a diferença, ou mesmo igrejas, né, na sua localidadezinha deve ter feito a diferença, mas enquanto conjunto, igreja na terra, eu não me recordo de a igreja ter feito tal diferença. Nem durante o catolicismo romano, nem durante a reforma protestante, muito menos agora na grande decadência do evangelicalismo caído, né? É a degradação da degradação da degradação. É o fim. Portanto, Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. O evangelho é sempre o mesmo. Tá bom? Entenderam a relação? Na semana que vem, eu vou retomar aqui os líderes, tá? No versículo 7, depois os líderes do 17. Vou falar sobre lideranças, até para poder colocar a liderança do ponto de vista do evangelho. Porque hoje em dia se fala sobre líderes, sobre guias, sobre pastores, do ponto de vista babilônico. Então há uma diferença. Ser guia, ser pastores, do ponto de vista do evangelho, não tem nenhuma relação com aquilo que se vê hoje em dia no cristianismo. Tá bom? E aí vamos seguindo adiante. Deus abençoe a todos. Obrigado por terem me ouvido. Vamos orar?